Boa noite a todos. Meu nome é Carlos, estou como presidente da Associação Médica no momento e hoje teremos uma reunião com 3 advogados acerca de temas de extrema relevância para a atividade médica e, de uma maneira geral, para outras pessoas também. Afinal de contas, o INSS acaba alcançando a todos, né? E termos conhecimento acerca de benefícios tributários para os pacientes também é muito importante. Para tanto, vamos contar aqui com os 3 advogados, Dr. Rafael Romanos, Dr. João Paulo de Jesus, Dr. Flaviano Daniel, os 3 com uma expertise grande nesse assunto. Quero agradecer a todos a presença, e em especial aos palestrantes que vão compartilhar esse precioso conhecimento conosco. Muito obrigado. A palavra é de vocês, pessoal. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Eu gostaria de agradecer preliminarmente aí ao Dr. Carlos Bontempo, né, que representa aí nossa associação médica, né, em nome de todos os médicos. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do nosso escritório, né. Nosso escritório se chama Romanos Advocacia, ele é composto por mim, pelo Dr. Flaviano, pelo Dr. João Paulo, né. Atualmente, nosso escritório atua na área civil, na área trabalhista e na área previdenciária. São as principais vertentes do nosso escritório, que atua no mercado desde 2006. Né? Atuamos também na assessoria jurídica da Câmara de Dirigentes e Lojistas por 15 anos, então, com uma boa experiência prática. Aí. Hoje, o nosso tema e a nossa palestra vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, nós falaremos sobre as contribuições do INSS para os médicos. Em que sentido que vai ser trabalhado isso? Na questão dos médicos que trabalham em diversos lugares, e essa questão da contribuição do INSS, como ficaria essa questão da restituição? De maneira objetiva, né, depois eu vou passar a palavra para ele, vai ser o Dr. Flaviano, que vai abordar esse tema. No segundo momento, nós trataremos dos benefícios tributários para clientes dos médicos, né, em geral, no que tange isenção de imposto de renda para pacientes com doenças graves, o que será também colocado aí de maneira específica aí pelo doutor João Paulo, que vai tratar desse tema. Uma terceira oportunidade a gente vai abrir para as perguntas, e aí acho que podemos finalizar aí a palestra com essas 3 etapas. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para o doutor Flaviano, que vai conduzir aí, ele que é especialista do nosso escritório aqui em direito previdenciário, uma ampla atuação aí na área do direito previdenciário, com uma vasta experiência. Eu já passo a palavra para ele de antemão para tratar já desse primeiro assunto. Boa noite a todos, pessoal. Agradecer o Dr. Carlos representando todos os médicos associados aí nesse momento. Meu nome é Flaviano, eu sou especialista na área de direito previdenciário e a gente procurou trazer esse tema para vocês aqui, para todos os associados da Associação Médica e outros também que estejam acompanhando esse momento, a respeito de um tema bastante importante, que é a restituição de contribuições previdenciárias. Isso acontece muito, especialmente com a classe médica e outros profissionais da área da saúde, até professores, quando a pessoa tem mais de um vínculo de emprego. Vocês imaginam vocês, a grande maioria que é profissionais da área médica, né? Se vocês possuem mais de um vínculo de emprego, estima-se que a grande maioria já tenha recolhimento no teto da Previdência em um emprego só. Então, se existem mais recolhimentos do INSS nos outros vínculos de emprego, pode ser que esses outros estejam sendo feitos em excesso, que basta para cada profissional um recolhimento no teto. Para dar um exemplo concreto, a gente atende muito aqui profissionais médicos que às vezes atendem um hospital específico, às vezes dão aula numa universidade e às vezes podem trabalhar em algum ente federado, como um município, um estado. E aí, se um desses órgãos já recolhe o teto já recolhe a previdência no teto, aqueles demais recolhimentos estão ficando para o Estado de maneira totalmente ociosa, porque aquele valor está indo para o Estado, está indo, na verdade, para a União, né? E aquele valor está ficando ali totalmente ocioso, porque não vai ter nenhum proveito ali para aquela pessoa. Então, qual que é o trabalho que a gente tem feito na prática? São 2 passos importantes para conseguir essa restituição. O primeiro passo
é a aferição, né, que existe aí esse excesso de recolhimento para o INSS, uma vez que já tem ali um vínculo de emprego que já recolhe no teto. E o segundo passo é dar o start, num primeiro momento, dessa restituição administrativa. Existe um procedimento que o nosso escritório faz perante a Receita Federal, através de um sistema que chama PERDECOM, e a gente faz todo o processo de informar a Receita Federal que tá tendo aquele excesso de contribuição previdenciária, e aí, a partir do momento que a gente alimenta tudo na Receita Federal, explicando a situação, a gente dá o prazo de 1 ano para que a Receita Federal realize a restituição. Esse pedido, inclusive, ele é feito com base no artigo 165 do Código Tributário Nacional, e eu posso dizer que em 70% das vezes, a própria Receita Federal, ela devolve administrativamente esses valores. Ocorre que nessa porcentagem, 30% das vezes, é necessário a gente mover uma ação judicial, porque às vezes a Receita Federal se atrapalha muito no momento de devolver e começa a ter um tempo exorbitante em que aquele médico, aquele profissional fica esperando ali a restituição, e a Receita Federal, por uma morosidade interna, ela demora muito. Então, a gente move uma ação judicial explicando ali que aquela morosidade ela passou do razoável, e aí judicialmente é feita essa restituição. A grande maioria das vezes a gente ganha essa ação, porque é incontestável que, uma vez que já tem um vínculo de emprego recolhendo no teto, havendo esse recolhimento no teto, não há necessidade alguma de outros vínculos de emprego recolherem, né, esses valores, mesmo porque o teto da Previdência no Brasil, né, no regime geral da Previdência Social, é um só. Então, se a pessoa já está no teto, ela não vai poder acumular, né? E um ponto que eu queria abordar com os senhores também é quem está nessa situação tem que fazer a restituição, tem a forma administrativa e judicial. Mas quem quer fazer de forma preventiva, para não ter que chegar nesses pontos? Existe também, se alguém está aqui participando dessa reunião, já quer fazer de forma preventiva, ela pode escolher um dos seus vínculos de emprego para recolher no teto e avisar por escrito os outros dois que não precisa de ser feito aquele recolhimento, para que naqueles outros dois ele possa receber aqueles valores. Então, é uma maneira preventiva de evitar esse recolhimento, né, em demasia aí para o INSS. É claro que a gente está aqui para poder oferecer segurança jurídica e também para poder pedir essa restituição, mas a gente também trabalha muito com o direito preventivo, né? O direito preventivo, às vezes, faz com que vocês tenham menos perca de tempo, e a gente sabe que a rotina de todo mundo e o tempo é cada vez mais escasso. Então, a gente trabalha também muito com o direito preventivo. E existe também essa atitude preventiva que vocês podem fazer. Caso alguém se encaixe aqui nessa situação de ter mais de um vínculo de emprego, ele pode escolher ali um dos vínculos de emprego para fazer essa comunicação formal, que, em virtude de ter um emprego anterior, um outro vínculo de emprego já recolhendo, não precisaria de um segundo recolher. Então, as informações que eu queria passar são bem objetivas, né? No sentido de, uma vez que se tem aí mais de um vínculo de emprego, deixar claro sobre essa possibilidade de haver esse pedido de restituição. Tá? A minha parte era sobre isso, e aí eu passo a palavra para o doutor João Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo, sou especialista, advogado especialista em Direito Civil, né? Atuante já tem um considerável tempo. E aproveitando, né, o ensejo apresentado pelo Dr. Flaviano, eu gostaria de apresentar a vocês, né, que há um ponto comum entre advogados e médicos, né? Que todos nós somos vendedores de bem-estar de serviço para os nossos clientes, no caso dos doutores, né, pacientes, né? E o bom vendedor não se preocupa apenas com a saúde financeira própria, mas também com o bem-estar do próprio paciente, né? Eu faço essa pequena introdução a explicar para vocês que realmente é de suma relevância o assunto que eu vou apresentar para os doutores hoje, né? Porque eu vou abordar hoje sobre isenção não só de imposto de renda, mas também de alguns impostos como o IPVA, o ICMS e o IPI na aquisição de veículos automotores, especificamente carros, para o portador de algumas doenças. Um profissional sem saúde financeira, né, obviamente, ele nunca vai conseguir prosperar no seu meio. Então, assim, o médico ele tem que sempre vender o melhor para os seus pacientes, para sempre conseguir angariar a confiança dos seus próprios pacientes, para continuar que essa relação médico-paciente seja longeva. Então, você vem direto no que tange a apresentação dos benefícios tributários aqui hoje, né, inicialmente a isenção do imposto de renda, né, para pacientes portadores de algumas doenças graves, né. Um dos primeiros requisitos
para esse benefício tributário é que o paciente seja aposentado ou pensionista do INSS, especificamente pensão por morte. Por quê? Porque esse é um benefício que abrange apenas a imposto de renda que incide sobre esses programas previdenciários. O segundo requisito para essa situação é que seja portador e que as pessoas, né, os pacientes sejam portadores de algumas doenças como moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, entre outras, né, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outros que estão constantes no rol extenso da Lei 7.713. O que efetivamente o paciente recebe de benefício com essa isenção de imposto de renda? Porque mensalmente pode ter desconto de até R$500 no benefício previdenciário do paciente. E a depender dessas doenças, R$500 por mês, né, vai gerar um grande alívio financeiro, fatalmente de suma relevância para a continuidade de um tratamento médico da efetiva doença que ele está fazendo, que está enfrentando. Porém, não é um benefício automático. O paciente deve procurar um advogado e requerer a concessão, né, dessa isenção, seja administrativa, seja judicial, porque enquanto não for feito esse requerimento, a Receita Federal não sabe que o aposentado ou pensionista é portador da doença, né? Então vai continuar descontando. Com essa decisão, o paciente ele vai ter esse alívio imediato, podendo ter um alívio assim, anual, né, de até R$4.800, né, o que fatalmente releva alguns gastos para ele no que tange aos tratamentos médicos. E em seguida, vou abordar para vocês, também explicando ainda sobre o imposto de renda, de que além da isenção no que tange aos valores futuros, né, os pacientes deixarem de ter esses gastos, os valores descontados a partir do diagnóstico, né, também os pacientes terão direito a receber de volta. Em seguida, né, do imposto de renda, eu apresento também a questão da isenção de IPI. O que é o IPI? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre alguns produtos, né? Especificamente, como o assunto é pacientes com doenças graves, né, eu vou tratar sobre a isenção de IPI que incide sobre veículos automotores 0 km. Alguns portadores de algumas doenças, né, especificamente deficiência mental, física, deficiência visual, né, deficiência auditiva e até portadores de autismo, têm direito à isenção de IPI na aquisição de carros 0 km. Lembrando que pessoas com esses diagnósticos, ainda que possuam limitações, né, que essas deficiências tragam limitações para ela poder dirigir o veículo, elas podem sim fazer jus a esse benefício, né? Ela só não vai poder dirigir, obviamente. Até porque na legislação brasileira, até menor de idade pode ser proprietário do veículo, né? Só que no caso, por exemplo, se a deficiência trazer algum tipo de dificuldade que impeça o portador da doença de conduzir o veículo automotor, não tem problema nenhum do veículo ser conduzido por um terceiro, né? O preço máximo, nesse caso, do veículo, deverá ser de até R$200 mil. Mas a expectativa, até um projeto de lei ativo, né, em trâmite no Senado Federal, de que esse valor seja aumentado para R$300 mil. Ou seja, a isenção pode ser solicitada para apenas um carro, né? É importante falar isso, deixar isso bem claro, que não adianta a pessoa ter comprar 2, 3, 4 para depois ficar revendendo. Não, a isenção de IPI vale apenas para um carro e a pessoa só pode requerer de 3 em 3 anos. E hoje as alíquotas, né, do IPI variam de 7% até 3% do valor final, ou seja, o consumidor final, que no caso é o paciente portador dessas doenças, né, ele pode ter uma economia de até R$26 mil no veículo, a depender do veículo, né. Em seguida, eu vou adentrar alguns benefícios tributários aqui no estado de Minas Gerais, no que tange principalmente a isenção de IPVA e de ICMS. IPVA é exatamente aquele imposto que a gente paga, né, pelo simples fato de ser proprietário do veículo. Aquele imposto que a gente paga anualmente, né, que o fato gerador é 1º de janeiro de cada ano. As mesmas doenças que garantem isenção do IPI, que é a deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, garantem também a isenção de IPVA para que o interessado deixe de pagar esses impostos. Porém, os valores são diferentes, né? O interessado vai deixar de pagar anualmente a partir da concessão do benefício. E, além disso, ele vai ter direito à restituição também dos valores pagos a partir do diagnóstico, né, com um limite de 5 anos. A pessoa que se encaixar nesses requisitos, ela também vai ter direito de usar anualmente, no máximo, um veículo. Só pode ter um veículo isento de IPVA.
e ainda assim, o caso de a pessoa ser deficiente, ter algum tipo de deficiência mental, há um outro requisito, que essa deficiência mental tenha sido adquirida, né, ou tenha sido evoluída até os 18 anos, após a certa dificuldade e a certa resistência quanto a isso, pelo menos nas decisões atuais dos juízes aqui de Minas Gerais. Tá? Assim como no imposto de renda, esse benefício da isenção do IPVA também pode trazer grande alívio para propiciar uma continuidade de tratamento dos portadores dessas doenças, né? Porque em Minas Gerais a gente paga anualmente 4% da tabela FIPE do nosso veículo, né? Então, assim, quem tem carro sabe quanto que é chato todo dia 1º de janeiro, vira um ano, ter que pagar esse imposto. Então, assim, a pessoa faz algum tratamento de alguma doença, fatalmente é um tratamento que gera despesa. Ter esse alívio para ela é muito bom, né? Fatalmente ela vai ficar satisfeita e vai propiciar uma continuidade de um tratamento, das vezes, que poderia ser até interrompido pela falta de dinheiro, né? E os requisitos da isenção do ICMS são idênticos ao de IPVA e idênticos ao de IPI. E a finalidade da isenção de ICMS também é bem semelhante à do IPI, que é só na aquisição de veículos 0 quilômetro. Ou seja, né, o consumidor final vai ter um desconto na aquisição do veículo 0 quilômetro, em virtude também do preenchimento desses requisitos, nos quais são deficiência mental, deficiência física, deficiência auditiva, autismo, entre outros, a depender, né, do caso concreto, pode ser interpretado que o interessado também possa ter esse direito. Porém, no Estado de Minas Gerais, assim como no IPI, há limite de aquisição com esse benefício tributário de apenas um veículo por interessado. E os requerimentos podem ser feitos apenas de 4 em 4 anos. E o valor máximo do veículo é de R$120 mil. Ou seja, o interessado pode ter uma economia de até R$21.600 no Estado de Minas Gerais na aquisição de veículos 0 quilômetro, especialmente carros, né? Porque a alíquota no Estado de Minas Gerais pode chegar até 18% do veículo. Então, eu vou até apresentar uma breve conclusão do que eu passei para vocês de conhecimento, né, que primeiro expus a isenção de imposto de renda, que é especificamente para aposentados e beneficiários de pensão por morte que portarem doenças graves, né, que eu elenquei quais são aqui no início dessa minha apresentação. E eles vão concedido o direito, eles vão parar de pagar aqueles descontos que são retidos direto na fonte da aposentadoria ou da pensão por morte, e ainda vai ter direito à restituição dos impostos descontados a partir do diagnóstico com limite de 5 anos. Mencionei também sobre a isenção do IPI, que é exatamente aquele imposto, que é um imposto federal, que é imposto sobre produtos industrializados, que incide nos veículos 0 quilômetros, né, que portadores de algumas deficiências e até de autismo podem ter direito também a essa isenção. Em seguida, mencionei sobre a isenção de IPVA, que é exatamente aquele imposto que a gente paga anualmente, né? Todo dia 1º de janeiro já começa o respectivo DETRAN do Estado já a gerar as guias, correndo atrás do pessoal para fazer esse pagamento. Daqui também as mesmas deficiências, que são, no caso, a deficiência mental, a visual, a física, e também alguns transtornos, como o autismo, também concedem ao titular essa isenção. E também finalizei com a isenção do ICMS, né, que também é um benefício concedido na aquisição de veículos 0 quilômetro em Minas Gerais, que pode aliviar o preço final do consumidor em até R$21.600. O objetivo aqui hoje meu foi exatamente para explicar que algumas dessas graves demandam um tratamento contínuo de elevada monta. Então, eu apresentei alguns benefícios tributários para esses potenciais pacientes dos doutores, que fatalmente, levando ao conhecimento dos pacientes, eles ficaram gratos porque é de suma importância eles terem esse alívio financeiro para a continuidade dos tratamentos, né? Agradeço mais uma vez o convite, né, e a participação de todos os doutores hoje. Boa noite, pessoal. Ativa seu microfone, por favor, Rafael. Acho que a gente pode passar a tocar. Se alguém tem alguma dúvida, gostaria de esclarecer algum ponto, o senhor também que pode fazer alguma ponderação, a gente está aí para poder responder. Eu quero começar com relação aí ao Flaviano, a parte previdenciária. A gente sabe que realmente o recolhimento a maior é muito frequente, talvez até mais frequente do que a gente imagina. E eu vislumbro que a regularização dessa situação por via administrativa seja extremamente difícil. Eu vejo que
até pouco tempo atrás, havia a possibilidade de se fazer uma compensação quando se pagava a maior. E aí você poderia compensar nos meses subsequentes. O INSS, né, e as formas de recolhimento definiram que isso não é mais possível, que tem que aguardar um prazo não determinado, né, para que haja o ressarcimento. E aí eu pergunto aqui ao senhor, esse prazo que não é determinado para que haja o ressarcimento, o que seria razoável aguardar antes de se tomar uma providência judicial? Excelente pergunta. O que acontece? Existem instrumentos jurídicos, né? Primeiro para resolver problemas e outros instrumentos para poder acelerar a resolução. Então, o que a gente tem conseguido na jurisprudência é o tempo razoável de um processo para a parte, muitas das vezes é um dia, né? Porque a parte ela faz o seu pedido e ela quer que tenha uma urgência incrível. Só que para a justiça, para a jurisprudência brasileira, o prazo razoável que eles têm adotado, doutor Carlos, é o prazo de 1 ano. Se em 1 ano não resolver administrativamente, é permitido a gente judicializar. Por que eu falo desse prazo de 1 ano? Porque a gente já viu colegas entrarem com a judicialização antes do prazo de 1 ano e eles terem esbarrado seus pedidos aí como um indeferimento mesmo, né? E eu trago uma discussão interessante aqui, doutor Carlos, que a lei que fala sobre a restituição, né, que é a Código Tributário Nacional, no artigo 165, ele traz uma expressão bem simples, que ele fala que a restituição é devida quando há apuração do excesso, independentemente de prévio protesto. Então, muitos advogados trabalham com uma linha no seguinte aspecto: ó, vamos judicializar direto, porque a lei fala que é independentemente de protesto. Só que quem judicializa direto, é claro que existem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo, a gente respeita todos, né, doutor Carlos? É questão de estratégia, muitas das vezes, mas eu vejo que quem já judicializa assume um risco de cair, às vezes, para um magistrado, de cair, às vezes, para desembargadores na segunda instância, que entendam que ali houve uma pretensão resistida, ou seja, já procurou a justiça antes de tentar com o órgão cabível administrativamente, né? Mas eu trouxe essa informação só para a gente falar um pouquinho da capitulação legal, mas, em resumo, a jurisprudência tem entendido, respondendo a sua pergunta, doutor Carlos, que o prazo seria de 1 ano, e aí, após 1 ano, se a Receita não devolver administrativamente, a gente pode judicializar. E só para finalizar, acontece muito também, doutor Carlos, de dentro de 1 ano, a Receita devolver parcialmente. E a gente tem que mover um processo para cobrar a parte que não foi devolvida dentro desse prazo de 1 ano administrativamente. Às vezes a Receita devolve parcialmente, e aí o objeto do processo não seria mais aquela totalidade, e sim o que ficou faltando. Isso que você mencionou se aplica também à pessoa jurídica? Não, essa daí é só para pessoa física, viu, doutor Carlos? Hoje em dia tem o fenômeno, né, conhecido como a pejotização, né? Entre aspas, tem tido muito esse fenômeno. Então, muitas pessoas físicas têm prestado serviço por meio de uma pessoa jurídica, mas nesse caso não é enquadrada essa situação. Entendi. Só mais um pouquinho, pessoal, eu vou explorar aqui o João, e daqui a pouquinho eu abro para os colegas fazerem as perguntas. E quem tiver alguma dúvida, se puder levantar a mãozinha também, me ajuda bastante, para que a gente possa organizar aqui a reunião. João, eu lido com pacientes que têm determinadas doenças, eu sou reumatologista, e algumas doenças têm benefícios, né, por conta da situação deles. Um exemplo, por exemplo, é a questão da espondilite anquilosante. Então, durante muito tempo, entendeu-se que o paciente com diagnóstico em conteste de espondilite anquilosante gozaria de uma série de benefícios. Entretanto, isso tem sido questionado e o entendimento tem sido modificado no entendimento que o diagnóstico por si só não seria suficiente. Deveria haver também uma limitação funcional. E aí eu queria saber de você exatamente como que você pensa sobre isso, o que você tem visto de decisões nos tribunais
se o mero diagnóstico é suficiente ou se há necessidade de, além de ter um diagnóstico, há uma comprovação de uma deficiência, de uma limitação funcional. Eu lido também com uma doença chamada fibromialgia, e na fibromialgia tem se discutido muito isso, porque muitas leis foram aprovadas em âmbitos municipais e até em alguns estados, concedendo benefício ao paciente com diagnóstico de fibromialgia. No entanto, muitos pacientes estão melhor funcionalmente até do que alguns de nós aqui. E aí, como que fica isso? Um benefício para uma pessoa que tem um diagnóstico, mas que não tem uma limitação funcional. Então, eu quero saber qual é o seu entendimento, o que você pensa sobre isso, e o que você tem visto de decisões aí nos nossos tribunais. Obrigado. Doutor Carlos, agradeço essa pergunta aí. E te digo assim, é uma pergunta de extrema inteligência, porque duas possibilidades de fazer o requerimento, né? Na via administrativa, perante o INSS, ou na via judicial. Na via do INSS, que é a via administrativa e extrajudicial, o INSS está criando bastantes barreiras com algumas doenças, né? Que, por exemplo, cardiopatia grave está criando algumas barreiras, a própria espondiloartrose anquilosante também está criando algumas barreiras, só algumas que são incontestes, que, por exemplo, neoplasia maligna, que é o câncer, dependendo da moléstia profissional também. Então, é por isso que se torna necessária, muitas das vezes, entrar na via judicial. E na via judicial, né, que o INSS muitas vezes acaba não acatando a administração, é por isso que eu vou ler para o judicial, a gente já está bem resguardado com uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que explicita, não me foge o número da súmula aqui, que independe da contemporaneidade dos sintomas. Se o paciente já está curado da doença, ele tem direito a essa isenção para o resto da vida. Isso já está no entendimento simulado do STJ. Hoje, essa súmula está em vigor. Porém, a gente viu muitas vezes na história da súmula do STJ, que as súmulas com o passar do tempo, elas podem sofrer revisões. Mas hoje, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não depende de contemporaneidade dos sintomas. O paciente pode já estar curado, até mesmo do câncer, que é geralmente a doença mais inconteste pelo INSS. Mas simulado pelo STJ, que tem sido respeitado pelos tribunais, é dessa maneira, independe dos sintomas. Porém, realmente, os pacientes estão enfrentando muitas restrições do INSS. E aí, o que torna indispensável uma análise mais apurada dos fatos, que é uma análise jurídica de um juiz. Que, com todo respeito, o INSS é uma grandiosa instituição, mas muitas das vezes quem vai fazer a análise não tem a formação jurídica para ter conhecimento de súmula do STJ, para ter conhecimento de leis que vão se atualizando ano a ano, né? Então, acaba tornando inevitável o avanço para uma demanda judicial. E hoje, realmente, está simulado que independe da contemporaneidade dos sintomas. Muito bom, muito esclarecido. Contamos aqui com a presença da doutora Alessandra Pinheiro. A doutora Alessandra é médica perita do INSS. Alessandra, compartilha com a gente algum conhecimento aí nessa área. Não sei se ela está nos ouvindo. Se ela pudesse fazer alguma complementação. Oi, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu não estava me manifestando porque eu estava em trânsito e acabei de chegar em casa. E eu não consegui acompanhar tudo que foi falado. Peguei alguns trechos. Com relação à questão de isenção de imposto de renda, a gente faz essa análise no INSS. Pode ser tentado pela via administrativa. Só que, em relação às doenças que estão elencadas na lei, se o diagnóstico tiver bastante fundamentado e comprovado através dos exames complementares, a isenção de imposto de renda para os benefícios de aposentadoria, reforma ou pensão, eles vão ser baseados no diagnóstico da doença. Mas a lei ainda coloca que a gente deve colocar a previsão de prazo do laudo. E aí, por isso que é fixado um prazo para as doenças que têm previsão de controle, né? Porque a maioria dessas doenças vão ter previsão de cura, mas de controle, né? Exceto ali, talvez, a tuberculose, que possa vir a ser curada,
né? Mas as outras doenças são todas patologias de cunho mais crônico mesmo. E o entendimento dentro do INSS e da Perícia Médica Federal ainda é de avaliar a questão da contemporaneidade dos sintomas, e a gente fixa o prazo de validade do laudo com base no diagnóstico e por um prazo, e a partir desse prazo, os pacientes eles podem entrar novamente com nova solicitação de isenção de imposto de renda. Então, no caso que você citou das doenças reumatológicas, não vai ser necessário que tenha uma incapacidade funcional, desde que o diagnóstico esteja bem estabelecido com os exames. Muitas vezes a gente vai fazer essa análise e o paciente coloca simplesmente um relatório médico, mas não coloca os exames que subsidiaram aquele diagnóstico. Então, em relação à cardiopatia grave, a gente segue, sim, as diretrizes de cardiopatia grave. Nós temos os manuais do INSS em relação à isenção de imposto de renda, que são semelhantes para análise da isenção de carência e de isenção de imposto de renda. Agora, esses outros benefícios que foram citados, de isenção de IPVA, de IPI, essa parte já não somos nós quem avaliamos, então, nessa parte eu já não tenho muito a acrescentar em relação ao que o doutor João Paulo já comentou. Pelo que eu percebo, né, esses benefícios envolvendo aquisição de veículo, IPVA, ela é feita pela própria instituição mediante um relatório médico de um médico do sistema público de saúde, né? Eles, de uma maneira geral, eles colocam isso como requisito para análise. Agora, eu entendo que, havendo necessidade de comprovação de limitação funcional, o relatório do médico assistente, por si só, não é suficiente. Há necessidade de uma avaliação de um médico perito. Então, aí nesse caso, se for necessário comprovar incapacidade funcional, aí seria mais no caso dos benefícios por incapacidade laborativa temporária ou permanente. Mas para a isenção de imposto de renda, para a maioria das vezes, é suficiente o diagnóstico, desde que ele esteja bem fundamentado, com exames embasando. É necessário que o paciente anexe os exames que levaram ao diagnóstico, no caso da neoplasia, o anatomopatológico, no caso das outras doenças, todos os exames, por exemplo, cardiológicos, que levaram ao diagnóstico da cardiopatia grave. E a gente ainda utiliza o critério da contemporaneidade dos sintomas, porque, nesse caso aí, a lei determina que não seja avaliado desta forma, mas aí na via judicial, na esfera administrativa, ainda há determinação de que a gente avalie dessa forma. Muito bom. E fixando o prazo de validade do laudo. Excelente. Alguém mais quer fazer alguma complementação? Por gentileza. Doutores, advogados, aproveitem a nossa perita. Agradeço a presença da doutora Alessandra aí, grande profissional, né, demonstrou um enorme conhecimento aí da parte da perícia do INSS aí, muito respeitado na instituição, cada vez até aprendendo muito com ela aí também. É realmente por isso que muitas das vezes acaba sendo necessário evoluir para a via judicial. A via só para conhecimento, até abrir um pouco aqui rapidamente aqui no site do STJ, e realmente o STJ está com essa súmula, eu tive fugindo o número, a 627, né? Mas há autonomia entre a via administrativa e a via judicial, por isso que são frequentes essas discussões, mas muitas das vezes o próprio paciente consegue sim isenção no INSS, que é um pouco mais rápido que a via judicial, né? Mas algumas doenças, por alguns conflitos de entendimento entre jurisprudências dos tribunais e entendimentos na via administrativa, acaba realmente evoluindo para o judicial. Mas muito obrigado pela explicação, doutora Alessandra. Realmente, eu até aprendi muito com a doutora aqui, viu? E agradeço a sua presença. Eu até gostaria de complementar, desviando um pouco o assunto, mas eu quero aproveitar a presença de pessoas tão capacitadas aqui na reunião. Existe um benefício previdenciário que é a aposentadoria por deficiência. E eu vejo que alguns pacientes poderiam se beneficiar dessa categoria. Mas, por outro lado, eu vejo uma pequena utilização, pelo menos de solicitação no meu dia a dia,
desse tipo de benefício. Ela é diferente da aposentadoria por invalidez, né? E aí eu queria saber de vocês se há algum tipo de restrição, havendo o paciente preenchido o requisito para solicitação, porque eu vejo tão pouco isso acontecendo. No meu exercício profissional, eu já atendi mais de 13 mil pacientes. E só 2 pacientes pleitearam até hoje a aposentadoria por deficiência. E aí eu queria saber de vocês, tanto o advogado quanto a doutora Alessandra, por que será que isso é tão pouco utilizado? Doutor Carlos, excelente pergunta. Só pegando o gancho que foi discutido, a gente fica numa situação se o INSS é obrigado a seguir essa norma, né, da contemporaneidade, e no STJ a gente tem uma súmula dizendo o contrário. Então, assim, acaba que o INSS faz o que é orientado, os profissionais que estão lá estão cumprindo o dever legal deles, o estrito regular dever deles, e na justiça tem entendimento, né, contrário. Então, talvez faltaria essa comunicação entre o judiciário, as autarquias, né, para que fizesse uma uniformização. E sobre a sua pergunta, doutor Carlos, é muito interessante, assim, a aposentadoria deficiente, ela tem aferição médica de acordo com a lei com 3 graus, né? A leve, a moderada e a grave. O que eu vejo aqui no atendimento ao público, né, quando os deficientes procuram a gente, pode ser uma impressão minha, não tem nenhuma comprovação, mas o que eu vejo, assim, pessoalmente, é que, por exemplo, tem uma aposentadoria que é de 33 anos, né, que ela dá uma diferença, por exemplo, no caso do homem, de 2 anos. Então, às vezes, talvez faltasse conhecimento mesmo, né, para os deficientes, talvez levar essa legislação mais a fundo. Eu cito como exemplo uma lei recente, por exemplo, de 2021, que considera, pelo menos de acordo, né, com a lei, que quem tem visão monocular, de acordo com a lei, é agora considerado como deficiente. E a gente tem vários clientes aqui que sequer sabiam dessa nova legislação, que de certa forma é recente. Então, se eu pudesse atribuir, não sei se a doutora Alessandra vai entender dessa forma, eu percebi também que o doutor Aelson entrou na live, na nossa reunião aqui, que também é perito do INSS, não sei se eles vão ter essa percepção, mas eu atribuiria, pelo menos instintivamente, assim, talvez até uma ausência de conhecimento, e o deficiente tem aí um tempo menor para se aposentar. Aí, antes de ter a contraparte, só para complementar, será que a autarquia, ao paciente pleitear, por exemplo, um benefício de aposentadoria por invalidez, não poderia orientar esse paciente, falando, não, você pode se beneficiar muito mais de uma aposentadoria por deficiência e não por invalidez? Até que ponto a autarquia também poderia prestar essa informação, né, e ajudar? Desculpa interromper, doutor Alessandro, me pareceu que você ia mencionar alguma coisa. Em relação à solicitação, O seu microfone não está bom, não. Não, estava melhor antes, a gente estava te ouvindo até muito bem. Deve ser porque colocou fone de ouvido. E aí o microfone foi pro fone. eu vou tirar ele aqui, só um minuto. Não estamos te ouvindo, doutor Alessandro. Enquanto a doutora Alessandra resolve o probleminha lá do microfone, doutor Aécio, você quer mencionar alguma coisa? Achei muito interessante, Flaviana, a sua menção aí da visão monocular. Queria só fazer a ressalva que essa lei que beneficiou aí os pacientes monoculares é recente. Foi um projeto de lei de uma deputada chamada Amália Barros, que recentemente faleceu por causa de um nódulo pancreático, pode ser possivelmente até um tumor de pâncreas, um adenocarcinoma.
E realmente eu convivi com pessoa na minha família, meu pai era monocular, e realmente a vida deles é limitada, sabe? Por mais que eles se esforcem, a vida do monocular é extremamente limitada. Eles enfrentam muitas restrições, né? Ele perde aquela percepção tridimensional, então, assim, para dirigir é muito difícil, sabe? Para realizar certas funções que exigem esse ajuste fino da visão e tal. Então, eu achei, assim, muito justo isso que aconteceu. A deputada era monocular e isso favoreceu bastante. E, infelizmente, a perdemos aí de forma trágica. Enfim, doutora Alessandra. Desculpa aí, pessoal, agora melhorou o meu áudio? 100%, 200%. Tá, então, conforme a gente estava falando, em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, eu acredito sim que ainda exista um pouco conhecimento a respeito dos direitos nesse sentido. Então, talvez por isso a demanda de solicitações seja baixa ainda. Mas a gente tem visto nos últimos tempos um certo aumento do número dessas solicitações. O que eu vejo nas avaliações que eu faço é que muitas vezes, dependendo da situação, o segurado ele tem uma dificuldade de comprovar o tempo de deficiência dele, porque essa aposentadoria ela pode ser solicitada por tempo de contribuição ou pela idade. Se for pela idade, ele vai ter que ter no mínimo 15 anos com aquela deficiência. E se for por tempo de contribuição, é que vão ser graduados o leve, moderado e grave, e vão ter um abatimento de alguns anos, né? Para o homem cai para 33, para 29 e 25 anos. E para a mulher cai para 28, 26 e 20, 24 e 20 anos, se não me engano, para deficiência grave. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa chega com o relatório atual e o colega que faz o relatório atual para aquela pessoa, ele faz um relatório dizendo, encontra-se incapacitado para o trabalho, porque talvez não se atente para qual a finalidade que o paciente está solicitando aquele relatório. Então, às vezes, ele tem uma doença, por exemplo, vamos que seja uma doença reumatológica. Vai ser muito importante a gente confirmar quanto tempo ele tem aquela doença reumatológica e em que grau essa doença limita as atividades dele. Só que nós utilizamos um instrumento para poder avaliar que é disponibilizado pelo INSS. E esse instrumento já foi muito criticado pelos próprios peritos médicos, porque muitas vezes ele não abrange todas as situações onde aquela pessoa com aquele tipo de deficiência pode apresentar dificuldades. O próprio monocular que você está citando, de acordo com o instrumento do INSS, ele vai obter uma pontuação que não vai chegar a ser suficiente para que ele obtenha o benefício, mesmo num grau de deficiência leve, entendeu? Porque o instrumento é limitado. Nesse instrumento, o médico ele não manifesta a opinião dele em relação à situação do paciente. A gente só vai graduar ali dentro da pontuação se ele executa as tarefas do dia a dia da mesma forma que uma pessoa sem deficiência, ou com alguma limitação de uma forma mais lentificada, ou com auxílio de terceiros, ou se ele não pratica aquela atividade de forma nenhuma. Mas as perguntas que são disponibilizadas no instrumento, elas não contemplam todas as possíveis atividades onde a pessoa poderia ter uma limitação maior, entendeu? Então, talvez, tinha sido previsto que esse instrumento seria revisado em alguns anos, mas até hoje ainda não foi. Então, eu vejo que isso prejudica, sim, em algumas situações, essa análise. E principalmente, a questão da comprovação do tempo de deficiência. Excelente. Porque, no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente não pode utilizar simplesmente informações testemunhais, por exemplo. A gente vai ter que ter algum instrumento onde a pessoa comprove, por exemplo, quando que ela teve um determinado perda de audição, por exemplo. Ela vai ter que ter documentos da época em que ela perdeu a audição, audiometrias da época. Ela vai ter que ter documentos que comprovem quando ela perdeu a visão se tornou monocular ou passou a ter uma patologia visual, entendeu? E aí a gente pode fracionar o tempo com limitações desde leve para moderadas até mais graves, mas a gente precisa da documentação, e essa documentação eu vejo que fica um pouco limitada, principalmente para deficiências mais antigas, né? Muito boa explicação, doutora Alessandra, muito obrigado.
E, assim, aproveitando aqui que tem outros colegas médicos, né, existe uma diferença crucial, além de tudo que a doutora Alessandra falou, é que o paciente que goza desse benefício, que é a aposentadoria por deficiência, ele não é impedido de continuar exercendo a sua função. Sim, esse é um ponto fundamental, Carlos, porque essa aposentadoria é para o deficiente que, apesar da deficiência dele, ele está em atividade, ele está trabalhando, né? Diferente da pessoa que, às vezes, tem uma doença e está incapacitado para o trabalho ou se julga incapacitado para o trabalho. Então, são situações distintas. Ele vai ter a deficiência, mas ele não tem incapacidade, ele pode continuar trabalhando, mesmo depois que ele venha a obter essa aposentadoria. Excelente. Doutora Elcio, algum Não, é questionamento? só aquilo que, igual a Alessandra falou, né? O maior gargalo que a gente tem é a questão da documentação. A grande maioria não tem essa documentação, nem nas empresas, né? Igual a questão né, atual do monocular, mais antiga da questão de biogeometria, que são feitas, deveriam fazer, né? E realmente a maioria não consegue encontrar e nem levar à instituição essa documentação. Então, como não é testemunhal, né? Ela é comprovada através de documentos. Então, o maior que a gente encontra, na maioria das vezes, a gente tem um instrumento que chama CIMA, né? Que chama Solicitação de Informação ao Médico Assistente, que a gente, né, siga CIMA. E que a pessoa tem 30 dias, ou às vezes até um pouco mais, dependendo do benefício, para levar até o INSS, chegar até a gente, a documentação. E eu vou te falar, a grande maioria fica perdida, porque eles não voltam, porque eles não conseguem. Ou então voltam com a mesma documentação mais atual, que fica difícil essa comprovação, né? Muitas das vezes eles não são orientados adequadamente a levar, né? A gente tem esse instrumento, né, que é o CIM, porque realmente eles chegam, não é só qualquer benefício, né? Tem a legislação, tem a documentação de comprovação. E a gente tem enfrentado isso, assim, com muita frequência, né? Eu não sei, no caso, a Letranda, eu acredito que aqui em Lafayette também tem o mesmo problema, porque eles simplesmente, nas perícias, eles não levam a documentação, tá? A empresa está retendo uma documentação que é dele. Eu sempre oriento, assim, não, o documento está com o seu nome. Tá, então é seu. O atestado, se tem seu nome, é seu. O prontuário médico tem seu nome, então é seu. Então, a empresa retém, não fornece nenhuma cópia, que muitas vezes a gente aceita. A empresa, né, muitas das vezes o RH, quer ver, que confere com o original, a gente aceita. Tá? Mas não, eles chegam e não levam essa documentação, a gente não tem como. Então, o aumento de cima, vamos dizer, aumentou assim, muito, muito, muito. Então, a gente tem enfrentado muito isso. E realmente precisamos de o RH orientação melhor, os próprios profissionais que lidam com isso, né? Antes de chegar até o perito. Porque na hora da perícia não tem como, né? Como é que vai buscar? Alguns casos a gente até aceita que a pessoa vá buscar, porque senão você tem que emitir o CIMA, depois você tem que fazer, você não tem um tempo hábil para fazer isso. Então, o que eu queria colocar, né, seria importante. Muito obrigado, doutora Elcio. Eu vejo que isso é de tanta relevância, de tão importante, que às vezes a gente podia pensar até fazer um evento, uma aula, até para poder instruir os nossos colegas a melhor maneira de se fazer os relatórios para fins previdenciários. Isso ia facilitar a vida dos nossos colegas peritos, médicos peritos do INSS, e também dos advogados. Certamente eles se beneficiam de um relatório completo, bem feito, dentro do que a norma determina.
Vamos pensar nisso, Alessandra. Às vezes a gente mantém alguma coisa aí, né? Sim, Doutora pode Elsa também. sim. Doutora Valéria levantou a mãozinha, a palavra é sua, doutora Valéria. Seu microfone está fechado, Valéria. Aqui, boa noite, gente. A minha dúvida é em relação ao recolhimento do INSS, como pessoa física, no teto da Previdência, a gente recolhe, e na pessoa jurídica, a gente tem que pagar lá sobre um salário mínimo, né, reter o imposto o INSS sobre um salário mínimo na pessoa jurídica, como responsável técnico pela empresa e tal. É assim, isso é utilizado de alguma forma, é complementar ao recolhimento de pessoa física? Como que isso é utilizado? Doutora Valéria, primeiramente agradecer a pergunta. Olha só, são regimes, são situações bem diferentes, porque assim, aquele que recolhe como pessoa física no teto é com a destinação para a Previdência Social. Essa outra da pessoa jurídica, conforme a senhora bem mencionou no início, ela tem uma legislação própria que é justamente ali para aquelas despesas, né, como você citou ali, que tem da pessoa jurídica, né? Então, a depender ali da modalidade da sua pessoa jurídica é um valor. Mas, de fato, esse valor que é pago para a pessoa jurídica não vai conseguir assim, ser aproveitado em termos práticos para a sua aposentadoria como pessoa física. Eu posso fazer uma complementação aqui? Com certeza. É porque o seguinte, nós que somos administradores das empresas, e aí são os mais diversos formatos de empresas, né? Eu tenho uma limitada, eu não sei se é o caso da Valéria, que é a dele, não sei. E aí eu exerço a função de administrador e por conta disso eu tenho um prolabore. E aí o meu prolabore, ele pode ser no valor de um salário mínimo, ele pode ser até mais do que isso. E esse recolhimento, pelo que eu entendi que a Valéria falou, é em cima do prolabore. E aí, Valéria, eu vou compartilhar com você o que eu fiz com a minha contadora na minha empresa. E aí o doutor pode me corrigir, porque às vezes eu estou fazendo errado, doutor, então você me corrige. Eu fiz um documento onde eu coloco que o recolhimento é feito sobre o teto numa determinada empresa. E aí, com esse documento, a minha contadora me isentou desse recolhimento do INSS. Porque não é esse recolhimento que você está mencionando, pelo que eu entendi, ele não é o da empresa, ele é sobre o seu prolabore. Isso mesmo. Você explicou melhor. É isso mesmo. A minha dúvida é essa. E aí, e o recolhimento é esse, sobre o prolabore no meu nome, doutora Valéria. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um documento onde eu coloco lá, sobre as penas da lei, que o teto é recolhido por uma outra empresa, e com isso a minha empresa deixou de recolher. Estou correto, doutor? Isso vai de encontro, doutor Carlos, doutora Valéria, naquilo que eu falei na minha explanação inicial, naquela parte do direito preventivo, né? Para a gente avisar. Nesse cenário, agora compreendendo um pouco melhor a pergunta da doutora Valéria, de fato, se aqueles valores que são retirados para o labore, então, em que pé, seja da empresa, eles estão vinculados à sua pessoa física. Essa saída apresentada pelo doutor Carlos é uma saída extremamente sábia, porque está dentro da legislação, ele está exercendo, está fazendo ali um documento que ele está no estrito exercício regular do direito dele, de informar para a autarquia responsável que, em que pese, tem ali mais um valor, mas ele já recolhe no teto na outra. Então, eu vejo que é a melhor solução pensando de forma preventiva. Agora, como é prolabore, doutor Valério, pode-se estudar no caso concreto seu, também na parte contábil, se existe aí algum valor a ser restituído, tá? Em virtude de ser prolabore. Ô, Valéria, se você teve recolhimento, guarda o nome do doutor aí, no final ele vai passar o telefone do escritório, você tem um dinheirinho para receber. Estou achando que eu entrei aí, nessa situação. Tem uma tendência, sim. Bom demais, vou procurar, com certeza.
Doutora Obrigada. Silene. Eu não sei, boa noite a todos, Boa que a gente não noite. teve oportunidade. Eu não sei quem pode me responder, mas a minha dúvida. Eu aposentei por tempo de contribuição e continuo exercendo a minha atividade como médica. Só que essa atividade aí, agora, tem 4 anos que eu aposentei, eu tenho que contribuir com o INSS, certo? E eu contribuo sob o teto máximo. Esse valor que eu contribuo, ele fica perdido, eu nunca mais vou, ele vai servir para mim, porque eu não vou aposentar mais uma vez no INSS, né? Eu já aposentei uma vez. Esse valor que eu pago, eu não vou ter ele mais? Ele fica para a União? Como é que funciona isso? Deu para vocês me entenderem? Doutora Silene, deu para entender perfeitamente sua pergunta. É interessante começar a mencionar, respondendo a sua pergunta, lembrar que até 2016 era possível uma pessoa se aposentar e desaposentar para aposentar novamente, né, utilizando justamente os valores trabalhados, né, após a aposentadoria, para que se pudesse melhorar aquele provento mensal. Só que em 2016, doutora Silene, foi julgado inconstitucional pelo STF o direito à desaposentadoria. E aí, o que tem acontecido com os profissionais que se aposentam e continuam trabalhando? Esse valor que é recolhido da ativa do INSS, igual você utilizou o termo, fica perdido, infelizmente, na legislação atual, acaba ficando perdido. A gente já até entrou com diversas ações aqui, doutora Silene, no sentido de explicar perante a justiça que, como esse valor não está tendo nenhum proveito em função da pessoa já estar aposentada, a gente pedir a restituição desses valores. Mas o entendimento jurisprudencial majoritário no Brasil é que, infelizmente, não se tem direito à restituição. Eu posso falar com propriedade que a gente já entrou com diversas ações nesse sentido, porque não é racional, igual a senhora muito bem mencionou, é um valor que está perdido, mas juridicamente, a jurisprudência majoritária do Brasil tem esse entendimento. Então, nesse caso, esse valor realmente ficaria perdido. Porque eu aposentei, já é um valor que já não é aquele referente ao quanto que eu contribuí, porque sempre há perdas. E eu ainda pagando ainda esse teto máximo, a minha aposentadoria do INSS diminuiu muito. Eu ainda sinto bem porque eu ainda tenho outras atividades, mas para uma pessoa que exerceu a vida inteira, trabalhou e aposentou, é uma perda assim, inestimável, né? Sem dúvida, doutora Silene, talvez o que pode ser aferido no seu caso concreto é alguma possibilidade de revisão com outros atributos, né? Mas esse aí, se fosse até 2016, a gente conseguiria fazer esse pedido, né, da desaposentadoria, incluir aí essas novas contribuições com o objetivo de majorar a sua aposentadoria. Ocorre com o julgamento da inconstitucionalidade desse procedimento perante o STF. Eu acho que resta a gente observar, no seu caso concreto, se existiria alguma possibilidade de revisão, mas com alicerce, com esteio em outros fatores, porque esse, infelizmente, foi decidido aí pela Corte Máxima da Nação, que não seria possível colocar esses valores aí para majorar sua aposentadoria, seu provento de aposentadoria. Então tá. Aproveitando Muito obrigada. o gancho, até para poder mencionar aqui para os colegas presentes, né, alguns jovens, alguns próximos à aposentadoria, muita cautela na hora de pleitear o benefício, porque uma vez pleiteado, o que foi mencionado aqui, é muito difícil fazer uma correção depois. É até possível, utilizando ferramentas, né, mas, como bem disse o doutor aí, de forma límpida, a desaposentação recentemente foi considerada inconstitucional. Nós tivemos um momento aí de bastante ações de desaposentação, né? Era bem frequente ali, de 2015 até uns 2020, por exemplo, bastante ação de desaposentação. Mas diante, talvez, do volume aumentado, chamou a atenção da nossa Corte Máxima, né? Ela foi acionada e acabou tendo esse entendimento, que é em benefício aí do governo e da autarquia.
Paula Carvalho. Boa noite, pessoal. Eu estou gostando bastante dessa reunião, quero elogiar mesmo e agradecer, porque eu trabalho com planejamento financeiro, e na equipe nós temos muitos clientes médicos, professores, que realmente sofrem com essa questão aí da contribuição excessiva do INSS. Até então, no momento, nós utilizamos, a gente leva para outros especialistas da equipe que utilizam estratégias de previdência privada para haver uma restituição no imposto de renda. Só que eu não conhecia tão bem essa outra forma que vocês estão apresentando aqui nessa reunião. Então, assim, acho que é de grande valia, porque realmente, quando a gente analisa o fluxo de caixa médico e a gente quer fazer um planejamento de aposentadoria e os outros investimentos, que são os pilares que nós olhamos no planejamento, a questão dos impostos, a questão dessa contribuição, ela é um ralo financeiro. Então, assim, agradecer mesmo, porque está acrescentando bastante para mim, vou passar isso para os meus colegas, porque à medida que a gente for atendendo os mais clientes, a gente pode até olhar, às vezes, conversar com vocês, né, para ver o que pode fazer, porque vai ajudar eles, né? Muito bem, Paula. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito nos alegra saber que você está se beneficiando do que está sendo dito. Flaviano, você... Doutor, só fazer uma ponderação que eu achei muito inteligente quando o senhor falou da cautela, até de excesso, de dizer eu tenho que ter no momento da aposentadoria. Mas no fato de pleitear, quando o médico, qualquer pessoa que faz a aposentadoria tem ali noção dos valores, ela ainda tem o direito de renunciar, né? O que não pode é receber o primeiro provento de aposentadoria ou receber ali algum ato, né, doutor Carlos, no sentido de sacar FGTS, PIS, PASEP e ali se arrepender, né? Então, ainda tem aí essa margem de segurança, né? Só fazer essa ponderação no sentido de agregar. Excelente. Doutora Elcio. Eu só queria acrescentar, na questão do INSS em que vocês falaram, né, a gente tem um chamado PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária, tá? E como eu estava fora daqui, né, a gente chegou a atuar, né? Aqui na região não tenho visto, assim, não tenho visto falar sobre, poderia a gente levantar essas questões, porque isso é importante, porque leva isso para empresas, para pessoas físicas, né, ou no caso jurídicas, as próprias empresas, né, através do seu RH, né, e isso ajuda bastante, porque o que a gente tem visto é uma ignorância, né? Nesse caso, grande parte das pessoas, das empresas, desconhecem a parte previdenciária. E muitas das vezes fica prejudicado. É o que o Flaviano falou aí também, da questão, e você também falou, da questão do momento da aposentadoria. Então, essa decisão, muitas das vezes, ela demanda um certo conhecimento. Igual no caso do médico, isso aí é fundamental, porque normalmente ele tem mais de uma atividade. Às vezes, como pessoa física, né, associado com a pessoa jurídica. Isso aí traz uma complicação em termos previdenciários. No caso, a Silene também falou dessa questão aí, né, de aposentar e continuar pagando, né? A gente vê muito isso no funcionário público, né? Ele continua pagando um absurdo depois de aposentado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais, no caso, estudos mais profundos, né, até para questionar. E o PEP, né, esse programa, ele dá uma base muito boa. Então, seria interessante a gente saber. Realmente, eu não sei como é que está isso aqui na nossa região, tá? Mas a gente poderia levantar isso para a gente poder
conseguir uma melhoria nesse sentido. Eu volto a falar, a gente vê assim, muita discussão em torno disso, mas de conhecimento muito fraco na nossa região, né? Então, fica aí uma dica, a gente procurar, né, Carlos, mesmo com a associação médica, a gente tentar levar isso para a associação médica também, e para movimentar esse programa, que eu não sei como é que está aqui na nossa região. Então, fica aí uma dica aí. Certamente, né, Elcio? Eu acho que uma educação continuada em previdência é importante para todos nós, né? Então, caso ocorra esse evento, os doutores, advogados estão convidados, viu? Antecipadamente. Mais alguém quer fazer alguma menção? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitem. Nós estamos aqui com pessoas altamente gabaritadas nesse assunto, tanto os doutores advogados quanto os médicos peritos. Oportunidade única. Eu gostaria muito que vocês, né, doutor Rafael, doutor João Paulo, doutor Flaviano, colocassem para a gente como fazer para contactá-los, tanto os colegas médicos que estão recolhendo a maior e podem pleitear aí o ressarcimento desse INSS, quanto os nossos pacientes, para quem direcionar, para que eles pleiteiem os benefícios aí até lá das suas condições de saúde que eles apresentam. Por gentileza. Nosso escritório, doutor Carlos, primeiro eu vou passar a localização e depois eu peço, a gente vai fornecer o telefone também. Nosso escritório funciona aqui no prédio do Sindicomércio, né? Aqui na Rua Dias de Souza, próximo ao Correio Central. Ele é naquela galeria da Infocompany, é bem em frente à sala do Sindicomércio mesmo, né? E conforme eu falei, nosso escritório hoje a gente está tratando do tema previdenciário, mas não é só essa área que a gente atende aqui, conforme eu falei no início, que a minha área é uma área civil, né? Tem uma área do consumidor, a área trabalhista, a área previdenciária, que é essa que o doutor Flaviano está abordando em conjunto com o doutor João Paulo. E temos também o celular. Eu vou pedir o doutor Flaviano para fornecer qual o número de contato. Eu tenho um número fixo que eu posso falar já, que é fácil também, que é o número 3061-1520, esse é o telefone fixo, né? E o doutor Flaviano vai passar qual que seria o celular. No primeiro atendimento, a gente faz uma triagem, doutor Carlos, para ver qual profissional que vai atender. Devido a essas áreas que a gente ampliou o escritório hoje, e temos mais advogados aqui no nosso atendimento, para dar um atendimento mais especializado. Então, de acordo com a necessidade, a gente já vai direcionando. Se for essa parte do INSS, do previdenciário, já é o doutor Flaviano. E uma questão também, doutor Carlos, que a gente não colocou também, que a gente tem uma assessoria também de uma pessoa muito importante que trabalha na nossa equipe, que é a Rosa, trabalhou muitos anos lá no INSS, que é até a mãe do doutor Flaviano. Ela ajuda também na parte dos cálculos. É muito bacana aqui esse acompanhamento que ela dá aqui no nosso escritório. Então, é um trabalho em equipe mesmo, para a gente poder dar o melhor aí para os nossos clientes, né? E agora, com os médicos aí que também possam precisar do nosso trabalho, vão ser atendidos aqui com o maior prazer aqui. Foi uma conversa que a gente teve lá com o doutor Carlos, a gente achou que poderia agregar e a gente viu que está funcionando, então a gente tem o maior prazer de recebê-los aqui, seja o médico, seja o paciente, seja quem for que tiver vinculado aí, que trazer essa informação que é da Associação Médica aí, vamos atender com o maior prazer aí. Maravilha. E aproveitando o ensejo também, pessoal, a gente está presente nas redes sociais, né? No Instagram, Romanos Advocacia, site Romanos Advocacia também, Facebook. Então, eu vou passar aqui, juntamente com o doutor João Paulo e o doutor Rafael, os números de contato, mas a gente também está presente nas redes sociais, especialmente nas redes sociais, difundindo matérias, né, sobre diversos aspectos do direito, sejam eles trabalhistas, civil, consumidor, e aí vocês podem ficar à vontade, caso precisarem, especialmente da associação médica, a gente com certeza vai fazer uma condição diferenciada para prestigiar os associados, né,
que a gente está tendo esse momento aqui, né? Então, para prestigiar, né, doutor Carlos, os associados podem ter certeza que a gente vai oferecer o melhor, tá? Então, além das redes sociais, vou deixar por escrito aqui o nosso número de contato, né? Conforme o doutor Rafael falou, a gente tem o fixo, tem celular, eu vou deixar por escrito aqui, então, a maneira que vocês acharem melhor, precisando aí de um auxílio jurídico, tiver que tomar alguma decisão, buscando uma segurança jurídica, podem contar conosco. Se você puder mencionar, porque como a nossa palestra está sendo gravada, eu vou colocar o vídeo no YouTube, e aí quem assistir vai ter acesso à informação falada por você. Excelente, doutor Carlos. Então, o nosso número de contato, além que já foi passado do doutor Rafael, 31 98344 5980. Perfeito. Muito bom. Gostaria só de apresentar um complemento enquanto aos contatos, né? Acaso alguém não tenha podido anotar para alguma questão, todos os nossos meios de contato estão nas redes sociais, né? Basta pesquisar no Instagram Romanos Advocacia, que tem lá nossos meios de contato. No site também, www.romanusadvocacia.com.br, também tem meio de contato lá, e-mail, telefone, WhatsApp também, que hoje em dia realmente o WhatsApp está dominando bem o mercado aí. Então, caso alguém tenha perdido, não conseguiu anotar, só para se deixar bem registrado aí, para cumprimentar meus colegas aqui, tá bom? Agradeço a participação de todos os doutores aqui hoje. Nós é que agradecemos vocês de estar aqui compartilhando o conhecimento de vocês conosco, tá? Muito obrigado e que se repita. Pessoal, boa noite a todos, bom descanso, excelente restinho de semana aí para vocês, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, obrigado.